Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês nosso trabalho de LabProc, lembrando que o intuito do nosso grupo era o desenvolvimento de uma biblioteca de matemática em Assembly, similar ao Math.h, por exemplo, e fazer a devida comparação com métodos já existentes em C ou as mesmas subrotinas feitas em C, né? Então, nesse trabalho, a gente desenvolveu todas essas rotinas. Entrando na documentação de cada uma, vocês conseguem ver a matemática por trás, como que compila, como você usa e também alguns resultados. Em geral, os resultados foram muito positivos, então, em questão de precisão, na maior parte dos métodos a gente chegou muito perto dos valores de referência, tendo erro bem baixo. Entretanto, em questão de tempo, a gente viu que nosso tempo geralmente era bem maior do que as bibliotecas mais otimizadas em si, que era também o que a gente estava esperando. Então, por exemplo, o produto escalar aqui, a gente fez um benchmark, né, da modificação de matriz. Então, como vocês podem ver, nossa implementação aqui em azul, né, em Assembly, ela acaba para matrizes bem pequenas, ela se aproxima bastante, né, do tempo de bibliotecas já otimizadas como BLAS, né, e também de uma implementação ingênua em C. Mas para matrizes muito grandes, a nossa implementação acaba ficando para trás, né? Então o tempo cresce bastante em comparação com uma biblioteca já bem otimizada. Apesar do tempo ser bem inferior a, por exemplo, uma modificação de matriz ingênua em si, né, que a gente fez. Mas legal. Para mostrar como usar, né, nossa biblioteca, a gente fez alguns exemplos práticos. Então, o primeiro é a simulação de uma trajetória de projétil, em que a gente usa a nossa rotina de cálculo do π, cálculo do seno, cálculo da raiz quadrada para calcular as distâncias percorridas na trajetória de um projétil, né, de um lançamento de um projétil, que ele faz uma parábola. E também, para calcular a área sobre a curva da trajetória, a gente usou nossa rotina de integração numérica, usando o método trapézio. Vou mostrar para vocês os resultados. Então, em relação à distância percorrida, usando as nossas subrotinas em Assembly versus usando métodos existentes em C, a gente obteve basicamente erro zero. Então, posso até plotar as trajetórias para vocês verem. Então, esses aqui são alguns exemplos de trajetória que a gente fez. E em vermelho e laranja, por exemplo, aqui é uma trajetória de baixa gravidade. Você vê que a nossa implementação em Assembly está sobreposta a uma implementação standard em C, né? Então, realmente as trajetórias são muito parecidas. A diferença que a gente observou foi mais na integração numérica usando o nosso método de Simpson, né, método trapézio em Assembly, né? Então, a gente já tem, apesar de ser uma aproximação válida, né? Você vê que o erro está só na segunda casa decimal, na terceira casa decimal, ainda tem um erro, né? Então, você vê que ainda há espaço para melhora no nosso método de integração numérica. Nosso segundo exemplo é sobre a aplicação de um produto escalar na visão computacional, né? Então, como a gente viu, o nosso produto escalar a gente usou já para multiplicação de matrizes, e na visão computacional a gente tem muita manipulação de matrizes. Então, basicamente, nesse exemplo, a gente usa a nossa subrotina do dot product para aplicar um filtro de blur em uma imagem existente. No caso, a gente usou essa aqui da Poly. Então, para você rodar nesse exemplo, você pode fazer com o example, passar a imagem que você quer aplicar o blur. Aqui ele fala os resultados, né? Então, o que era o filtro que ele aplicou, o tempo que demorou para cada um. No caso, você vê aqui que o nosso dia sempre demorou mais do que uma implementação em C pura. E só que a diferença é mínima, né? Então, o resultado do blur foi quase igual. Se você quiser ver o resultado, você também pode plotar. Então, você pode botar plot PGM. E esse aqui é o resultado do blur que foi feito na imagem, né? Na esquerda, usando uma implementação em C pura, e na direita, usando nossa rotina em Assembly, né? Então, isso é um exemplo de como usar, né, nossa biblioteca e, enfim, a gente está feliz com os resultados. E obrigada pela atenção.